Vivemos hoje a miragem do consumo, o auge de uma sociedade de consumo, anunciada por Jean Baudrillard, onde a população deixa cada vez mais de ser uma população cidadã e se torna uma população de consumidores. Nem sabemos ao certo se a população chega a um patamar de cidadania. Quando ocorre a proliferação de consumidores mais que perfeitos, como já dizia Milton Santos na final da década de 80, no livro Espaço do Cidadão, a democracia parece perder o sentido, parece querer evaporar ou liquefazer, como diz o sociólogo Bauman. Como pode a democracia, a cidadania, resistir à implantação de uma sociedade de consumo cada vez mais pujante, né? Onde a memória se esvai, onde a memória fica rarefeita, onde uma pseudo-religião assume a psicoesfera de uma população diante de uma tecnoesfera que é implantada de cima para baixo, com um processo de digitalização, informatização e virtualização do mundo. Esse terreno é fértil para o surgimento de uma extrema direita que trabalha com o que é superficial, com o que não é profundo, com uma ausência à profundidade, com um ataque à reflexão, à educação, de certa forma, à ciência, porque o que é valorizado é um mercado neoliberal formado, como eu falei, de consumidores que não precisam ter memória, que não precisam ter estudo, que não precisam ter reflexão, que não precisam ter a filosofia, a sociologia e a geografia, onde as especificidades de cada lugar não diria eliminadas, mas deixadas de lado. Ocorre de cima para baixo uma padronização, onde se deseja, onde se faz, se quer que a realidade se evapore. É como se a realidade se evaporasse, porque não se leva em consideração a realidade. Então, diante disso, a gente tem um caldo perfeito, um terreno fértil para o surgimento de líderes que ditam suas ordens, que influenciam uma massa de gente que se contenta com aquilo que é superficial, onde a festa, onde o delírio, onde a ilusão se tornam elementos-chave para se comandar, para se controlar. Porque o controle ele é mais eficiente diante de uma população que não pensa, ou pior, que acha que pensa, que forma opinião por aquilo que é imediato,
por aquilo que é instantâneo, não é? Então, adota-se como único modelo esse sistema de forma de controlar através de uma digitalização, de uma informatização, de maneira que deixem as pessoas ocupadas o tempo inteiro, a fim de que torne essa gente como se ela fosse autômata, como se ela fosse... O importante é colocar essa gente em movimento, onde você esvazia, onde você tenta ao máximo possível eliminar o estudar, o refletir, o questionar de maneira profunda. Porque o questionamento ele só é possível, o questionamento verdadeiro e profundo, ele só é possível através de uma profundidade no estudo, na reflexão. Caso contrário, você tem emissões de fragmentos de opiniões que se tornam verdades, verdades ou pseudo-verdades que são assumidas imediatamente. Então a democracia, diante desse cenário, se esvai. A democracia não tem como resistir diante de uma sociedade consumista, de uma sociedade que consome mercadorias, de uma sociedade que se faz pelo consumo, de uma sociedade que se distancia da cidadania. A cidadania se esvai, fica apenas o termo cidadania, de um imediatismo pseudo-religioso que toma conta do país, invade a política e toma conta da política, não é? Então, é um cenário extremamente problemático e que caminha para um cenário de guerra, não é? Onde o outro é colocado como um grande inimigo, o outro é colocado como uma grande ameaça, onde o outro é colocado como bode expiatório. Um outro problema é o apego, né? Acho que o apego é um outro termo importante. O apego faz com que você se fique alienado, com que haja um processo de alienação, porque você entra no automático, você entra numa corrida em que você nem sabe por que está correndo, onde você se movimenta de cima para baixo, de um lado para o outro, e você não sabe ao certo qual é a finalidade disso, porque o sistema te coloca num movimento frenético, e você se submete a ele porque precisa ser alimentado por ele. Ao mesmo tempo em que ele te aprisiona, ele também te alimenta. Então é como se fosse um ciclo e você não consegue romper esse ciclo, não é? Eu trabalho para poder condições de comprar, consumir, e me apego a esses bens e não consigo sair desse ciclo de sobrevivência, de prazer, de querer sempre mais, não é? Não faço reflexão nem sobre aquilo que eu estou consumindo, sobre aquilo que eu estou ingerindo, sobre aquilo que eu estou comprando, né? Qual é a procedência, que elementos existem
naquilo que eu consumo, naquilo que eu estou engolindo, digerindo. Bom, um outro ponto que problemático são os extremismos, não é? Quando eu tenho um extremismo implantado, o extremismo é a tentativa de manutenção do controle absoluto. E o controle absoluto sugere a violência de todas as formas. Um grande problema hoje, do meu ponto de vista, é que o Israel só consegue hoje sobreviver e se manter aonde está, porque ali foi colocado, se manter um extremismo. É só esse extremismo absoluto consegue a manutenção, a pseudo-sobrevivência daquele território, não é? Se não houver esse extremismo, essa violência contra tudo aquilo que vem de fora, mas também daquilo que vem de dentro, o Estado de Israel não consegue a sua sobrevivência. E tudo aquilo que é uma ameaça, porque ele está colocado dentro de um território onde ele é rodeado por ameaças. Então essas ameaças elas têm que ser eliminadas, não é? E para ser eliminada, o Israel precisa manter o poder, e se mantém o poder através da violência, alimentando um processo de nacionalização inclusive religiosa absoluta, diante de um lugar que está rodeado de outros sujeitos, de outras pessoas, de outras culturas que são adversas à sua própria. Por isso, o Estado de Israel precisa eliminar quem está ao seu lado, até para poder continuar sobrevivendo. Caso contrário, ele mesmo se coloca como um território extremamente vulnerável que pode ser engolido, não é? Como se fosse uma lagoa diante de um imenso deserto que a todo tempo tenta devorar essa lagoa, encobrir essa lagoa. O grande problema da Palestina e o que vem acontecendo na Palestina, mais especificamente na faixa de Gaza, é que os palestinos não têm nem sequer o direito de fugirem daquela prisão, daquele lugar que foi cercado, que está cercado, daquele lugar que foi produzido por aqueles que estão à sua volta como um campo prisional. Então esta guerra que está sendo travada entre Israel e a população palestina, não é? Porque a população palestina ali ela está sendo eliminada, e é esse o objetivo, a eliminação da população palestina, a eliminação de uma população que é inimiga, não é? E o grande problema dos palestinos, o grande drama da população palestina na faixa de Gaza é que eles não têm sequer o direito de fugir daquele campo prisional, que é a sua terra, que é o seu lugar, que foi
cercado, né, que foi é, que foi que foi que foi que está contido, né? Então a população palestina não tem sequer o direito de fugir daquele lugar. Eles estão debaixo de um bombardeio intenso, né, e eles não têm para onde correr, para onde fugir. Ao sul, o Egito tem as fronteiras fechadas. Ao lado, você tem o Estado de Israel, que cercou toda a faixa de Gaza, e do outro lado também o Mar Mediterrâneo, que também está extremamente militarizado e que não deixa a população palestina sequer ter a possibilidade de fugir para poder sobreviver, né? Então eles estão ali debaixo de um bombardeio, estão como se eles estão num lugar onde eles estão sendo atacados, não é? Diferente da Ucrânia, onde a população, onde a Rússia, ao invadir a Ucrânia, os ucranianos pelo menos puderam ter o direito, a possibilidade de fugirem, de deixarem a sua terra, né, o seu território. Então esse é o grande drama, você ser atacado, ver os seus familiares sendo mortos e ter que aguardar, né? Ter que sobreviver nesse campo minado, nesse campo que está sendo atacado, e você ter que continuar ali, não é? Então esse é o grande drama. E sequer a água potável, sequer uma alimentação pode chegar até aquele lugar. Isso realmente é extremamente desumano. Enfim, essa é um pouco a reflexão que eu tinha para hoje. Muito obrigado.